Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindos para o estudo da lição número 4, os primeiros líderes da igreja. Antes de iniciar, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos reunidos, confiando na Tua graça, confiando na direção do Teu Santo Espírito, e eu peço uma bênção para mim e para os meus irmãos, ao abrirmos a Tua palavra neste momento. Venha, pois, falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A lição número 4, os primeiros líderes da igreja. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que cresce. O verso áureo diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos capítulo 6, verso 7. Uma palavra que você vê constantemente repetida no livro de Atos dos Apóstolos é o verbo crescer, multiplicar. A igreja de Jesus Cristo saiu vencendo e para vencer. Primeiramente, Jesus Cristo escolheu 12 discípulos, 6 duplas. Depois, 70, ou seja, 35 duplas. Depois, Atos capítulo 2, verso 41, diz que a igreja batizou em um dia 3.000 almas. Depois, em Atos 2, 47, diz que o número crescia. Em Atos capítulo 4, verso 4, diz que o número cresceu para quase 5.000 pessoas. Atos capítulo 5, verso 14, diz que a multidão crescia cada dia. Atos 6:1, o número crescia. Atos capítulo 9, verso 31, diz: multiplicava-se os números. Atos capítulo 12, verso 24, diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Em Atos capítulo 16, verso 5, diz que as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam. Queridos, se a igreja é de Deus, ela tem que crescer. Quem não está crescendo, está morrendo. Enquanto Jesus esteve na terra, ele não instruiu os discípulos quanto à organização da igreja. Ele simplesmente ordenou que os discípulos estivessem com ele, com Jesus, e pregassem, mas não disse nada sobre os oficiais da igreja. Prometeu enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ensinaria a igreja, organizaria a igreja, uma organização prática e simples que foi estabelecida para alcançar os objetivos de evangelização. A igreja nasceu em meio às perseguições. Em meio às perseguições, a igreja cresceu. Em meio às perseguições que nós nos unimos uns aos outros, oramos mais, nos desiludimos com o mundo e sonhamos com o céu. Na parte de domingo, a nomeação dos 7. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Vamos ler o capítulo 6 e o verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Todo o crescimento traz algum tipo de problema. Você logo percebe que existiam os judeus helenistas, que eram os judeus que falavam o grego. Os judeus helenistas se achavam dispersos por todo o Império Romano e representavam uma grande porcentagem dos judeus. Estes judeus helenistas, que viviam em Jerusalém, não conheciam o aramaico, o idioma falado na Judéia naquela época. Como vimos em Atos capítulo 6, verso 1, a causa da queixa foi a negligência que se alegava na distribuição diária de auxílio às viúvas gregas. Satanás conseguira despertar a suspeita entre os irmãos. E a solução proposta pelos apóstolos foi que os helenistas escolhessem 7 homens para servir às mesas, enquanto os apóstolos dedicariam seu tempo às orações e à pregação da palavra. Os 7 nomes indicados para serem diáconos, eles foram nomeados para enfrentar uma necessidade humanitária específica, a necessidade de cuidar das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Mas quando você lê o livro de Atos, você percebe que os diáconos faziam muito mais do que isto. Eles desenvolveram rapidamente um ministério semelhante ao dos apóstolos. Assim, Deus abençoa aqueles cujos talentos são dedicados a Ele completamente e Ele multiplica esses talentos. Convido você para ler Atos capítulo 6, versos 2 até o verso 6.
E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Não era plano de Deus, com certeza, que os apóstolos deixassem de ocupar com as orações e a pregação da palavra e ficassem servindo às mesas. Por isso foram escolhidos 7 homens, para que fizessem o trabalho de diáconos, de servir aos necessitados. No livro Testemunhos, volume 7, na página 252, nós lemos assim: aquele que expõe a palavra da vida não deve permitir que sejam colocados demasiados encargos sobre ele. Precisa tomar tempo para estudar a palavra e para examinar-se a si mesmo, se investigar minuciosamente o próprio coração e entregar-se ao Senhor, compreenderá melhor como captar as coisas ocultas de Deus. Portanto, queridos, aqueles que são responsáveis por pregar a palavra, não se deve colocar sobre eles muitos cargos, muitas funções, muitos trabalhos, porque eles precisam tomar tempo para a oração, para o estudo minucioso da palavra de Deus, se familiarizar com a palavra de Deus, conhecê-la, aplicá-la na sua vida para poder ensinar para os outros. Os 2 principais elementos que faziam parte da vida diária da igreja primitiva era o ensino da palavra e a comunhão, ou seja, o servir às mesas. O servir às mesas significava que eles tinham refeições comunitárias, a ceia do Senhor e também as orações. Os apóstolos se ocupariam principalmente com o ensino doutrinário e também as orações, enquanto que os 7 se encarregariam das atividades de comunhão nas diversas igrejas localizadas nas casas dos irmãos. O trabalho dos diáconos, no entanto, não se limitava a atender aos necessitados. Eles foram, na realidade, os primeiros líderes congregacionais da igreja. Quando você lê este relato dos 7 nomes indicados, você percebe o nome de Nicolau. Nicolau foi o primeiro gentio que aceitou a fé em Jesus Cristo e é mencionado no livro de Atos. Atos capítulo 6, verso 7 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Me alegra quando eu leio que uma grande parte dos sacerdotes se converteu a Jesus Cristo. Vocês sabem que nos dias de Jesus existiam cerca de 43 mil sacerdotes. Tudo indica que a morte de Jesus Cristo na cruz, a ressurreição miraculosa de Jesus Cristo, mais aquela multidão que ressuscitou com Jesus Cristo glorificada e que entrou na cidade de Jerusalém e apareceram para muitos, esta história da ressurreição de Cristo, dos milagres, é provável que muitos realmente destes se converteram a Jesus Cristo. Chama a atenção nossa, no capítulo 6, verso 3, que as qualificações exigidas para serem escolhidos os líderes congregacionais das igrejas locais foram: escolhei, pois, irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação. Boa reputação significa que estas pessoas deveriam ser bem vistas, bem amadas dentro da comunidade cristã e também fora da comunidade cristã. De boa reputação, cheios do Espírito Santo. Não se exigia títulos, mas precisavam ser cheios do Espírito Santo. E o que mais? Os candidatos, portanto, deveriam ser distinguidos por qualidades morais, espirituais e práticas. Com a aprovação da comunidade, os 7 foram selecionados e então comissionados mediante a oração e a imposição das mãos. Impor as mãos e ser ungido para uma santa missão. Esse rito parece indicar o reconhecimento
reconhecimento público e a concessão de autoridade para que eles trabalhassem junto às congregações. Assim como foi naquele tempo, assim também é hoje. Homens e mulheres são escolhidos, são nomeados e são ungidos para específicas missões dentro da igreja, para atender às necessidades da igreja, para atender os pobres da igreja. Deus capacita aqueles que Ele chama. Assim, meus queridos, se você for chamado para alguma missão, para algum cargo, para alguma função dentro da igreja de Deus, diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Na parte de segunda-feira, o ministério de Estevão. Convido você para ler agora Atos capítulo 6 e os versos 8 em diante. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O trabalho de Estevão se destacou sobremaneira, porque a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Já no início da igreja cristã, Estevão foi um homem que chamou a atenção, porque ele era cheio do Espírito Santo. Não se restringiu somente a servir às mesas, mas passou a ministrar a palavra, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão compartilhava o evangelho nas sinagogas helenistas de Jerusalém. Havia várias dessas sinagogas na cidade. Atos capítulo 6, verso 9, provavelmente se refere a duas delas. Uma de imigrantes do sul, judeus de Cirene e Alexandria, e outra de imigrantes do norte, os da Sicília e da Ásia. Jesus certamente era o assunto central dos debates. Estevão foi acusado de blasfemar contra Moisés e contra Deus, isto é, contra a lei do templo. Estevão entendeu que Israel literal estava deixando de ser a nação escolhida de Deus, o templo de Jerusalém deixara de ser o centro de adoração e agora Deus estava escolhendo o Israel espiritual. A ênfase na pregação de Estevão era Jesus Cristo no santuário celestial. Não mais a ênfase estava no santuário da terra, mas Jesus Cristo em pé, junto ao Pai, no santuário do céu. Queridos, esta compreensão, esta revelação que Deus deu para Estevão, custou-lhe a vida, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir aquilo que nunca ouviram. As pessoas não estão abertas para nova luz. Os judeus tradicionais, eles não acompanharam a transição do santuário da terra para o santuário do céu. Eles não acompanharam aquilo que aconteceu na última das 70 semanas, quando Jesus Cristo foi morto, ressuscitou, subiu ao céu e ungiu o Santo dos Santos. Foi inaugurado o santuário celestial. Os judeus continuavam focados no santuário da terra, querendo manter todas as festas sagradas no santuário da terra. Não acompanharam a revelação progressiva de Deus, mostrando que agora fora inaugurado o santuário celestial e que lá Jesus Cristo estava fazendo a obra de interceder, de oferecer o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Pelo fato dos judeus não entenderem essa transição do santuário da terra para o santuário do céu, eles acusaram Estevão de estar falando contra Moisés, contra Deus e contra a lei do templo. Mesmo os judeus que se converteram a Jesus tinham muita dificuldade em abandonar o sistema do Antigo Testamento e aceitar o sistema do Novo Testamento, deixar de ter como centro o santuário da terra e colocar como centro o santuário do céu. Mas eu quero destacar aqui, queridos, no capítulo 6, o verso 15.
Aqui diz: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, como Estevão, o rosto será como o rosto de um anjo. Ele brilha. Estevão, um homem possuído pelo Espírito Santo, deixava isso transparecer nas palavras, no poder com que falava, no brilho dos olhos. Queridos, assim como Moisés, quando desceu do Monte Sinai, tinha o seu rosto brilhando, assim também o rosto de Estevão brilhava, porque ele vivia em plena comunhão com Jesus Cristo e o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui fica um apelo para você e para mim, queridos. Nós temos que ter um rosto como o rosto de um anjo. O Espírito Santo quer fazer brilhar em você a beleza de Jesus Cristo, o sorriso de Jesus Cristo, a amabilidade de Jesus Cristo, a bondade de Jesus Cristo. Que você seja um rosto como o rosto de um anjo para todos aqueles com quem você entrar em contato. Esta é a maior necessidade do cristianismo hoje. As pessoas estão procurando ver em você Jesus Cristo. Não adianta você dizer: não olhe para mim, olhe para Jesus. Por quê? Porque as pessoas continuarão olhando para você, porque você é o representante de Jesus na terra. Possuído pelo Espírito Santo, o seu rosto será o rosto de Jesus para as pessoas. Suas palavras serão as palavras de Jesus para as pessoas. O amor que você expressa e demonstra é o amor de Jesus pelas pessoas. No livro Obreiros Evangélicos, página 29, nós lemos: o mundo necessita ver nos cristãos hoje uma evidência do poder do cristianismo. Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo, desejado de todas as nações, página 615. Cristo pousa. Ele se coloca na sua frente para que você o contemple, para que você assimile o caráter dele, para que você possa ser um retrato de Jesus Cristo. Eu repito, Cristo pousa para ser retratado, reproduzido em cada um dos seus discípulos, desejado de todas as nações, página 615. E ainda no mesmo livro, na página 108, diz: aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Queridos, quanta falta faz o Estevão moderno. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo que reflitam a Jesus. Na parte de terça-feira, perante o Sinédrio, abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 7. Vamos ler os versos 1 em diante. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e ali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os 12 patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Estevão começou seu sermão falando do chamado de Abraão ao sair de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus lhe mostraria. Falou também dos 400 anos de escravidão de Israel no Egito. Falou também de José, o escolhido de Deus, que foi colocado como governador do Egito. E depois falou de Moisés, o escolhido de Deus para ser o libertador de Israel. Este foi um sermão puramente bíblico, contando a história de como Deus estabelecera a nação de Israel, como Deus os libertou da escravidão egípcia usando Moisés.
Estevão dedicou tempo para dar detalhes no chamado de Moisés. Você pode ver no capítulo 7, nos versos 30 em diante, quando ele diz: e completados 40 anos, ou seja, depois de 40 anos de Moisés estar no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro, e a completados os 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor. O anjo do Senhor que apareceu na sarça ardente é uma referência a Deus. Deus o Filho é muitas vezes chamado na Bíblia de o anjo do Senhor. Aqui diz: e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Primeiramente, a Bíblia diz que apareceu a Moisés na sarça ardente o anjo do Senhor. E depois o anjo do Senhor se identifica dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E o verso 33. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Queridos, me consola saber que Deus vê as aflições do seu povo. Deus vê as lágrimas no seu rosto. Deus ouve os seus gemidos. Deus ouve as suas súplicas. Deus é um Deus presente. No verso 35, a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? E a este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceram no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, e fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Aqui Estevão já faz uma referência a Jesus Cristo, aquele profeta do qual Moisés falou: Deus enviará para vocês um profeta, a ele ouvi. E agora Estevão fala da apostasia do povo de Israel. No verso 42, mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque. Deus está aqui, através do sermão de Estevão, revelando a idolatria do povo de Israel no deserto. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar, transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Neste ponto do seu sermão, Estevão disse que Deus não estaria mais habitando no templo. Esta verdade encolerizou os ouvintes de Estevão. E o verso 51, homens de dura cerviz, homens de pescoço duro, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Estevão, movido pelo Espírito Santo, não estava se defendendo, mas estava levantando a voz como um profeta. Ele foi um profeta de Deus, falando e advertindo o povo, mostrando que a apostasia existira no passado, mas agora, no presente momento, eles ainda estavam em apostasia, pois recusaram o Messias, recusaram Jesus Cristo. Por isso, Estevão está dizendo: homens de pescoço duro, de dura cerviz, incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Verso 52, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Palavras duras. Aqueles líderes judeus sempre ouviam elogios, mas aqui está Deus usando a boca de Estevão para condenar o pecado do povo de Israel.
Verso 53, vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não a guardastes. Eles se orgulhavam de serem obedientes aos mandamentos de Deus. E Estevão está falando, movido pelo Espírito Santo, não guardastes a lei de Deus. E o verso 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Em vez de se humilharem e confessarem os seus pecados, eles se encolerizaram, se enfureceram contra o enviado do Senhor. Estevão ficou conhecido como aquele cujas palavras ninguém conseguia refutar. Judeus eruditos das regiões circunvizinhas foram convocados para o fim de refutar os argumentos do prisioneiro Estevão. Saulo de Tarso era um deles. Ele estava ali, presente, e tomou parte importante contra Estevão. Saulo trouxe o peso da eloquência e a lógica dos rabis a atuarem no caso para convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas enganadoras e perigosas. A simples insinuação de que aquele sistema, aquelas cerimônias mosaicas haviam se tornado obsoletas, isto foi o suficiente para que Estevão fosse preso e condenado. Quando os sacerdotes pediram para que Estevão se explicasse, quando solicitado para explicar as suas ações, ele não fez nenhum esforço para refutar as acusações nem para defender a sua fé. Em vez disso, ele ergueu a voz da mesma forma que os profetas antigos fizeram quando trouxeram a repreensão de Deus contra Israel. Aqui em Atos capítulo 7, versos 51 em diante, Estevão já não era mais o réu, o acusado. Ele agora era o profeta de Deus, apresentando o processo judicial contra os líderes da nação. Se os seus antepassados eram culpados de matar os profetas, eles o eram ainda mais porque eles mataram Jesus Cristo, o Messias. Esse julgamento de Estevão assinalou o fim das 70 semanas de Daniel capítulo 9 e o verso 24. Daniel capítulo 9, verso 24, Deus diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Queridos, 70 semanas são 490 dias proféticos, 490 anos. Esta profecia começou com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, conforme diz o capítulo 9 e o verso 25 de Daniel. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, isto aconteceu no 7º ano do rei Artaxerxes, como está no livro de Esdras, capítulo 7. Isto aconteceu no ano 457 a.C., até o Messias, ou seja, até o momento em que o Filho de Deus foi ungido publicamente. Messias quer dizer ungido, e Jesus foi ungido no ano 27, no seu batismo. Portanto, do ano 457 a.C. até o ano 27, o ano do batismo de Jesus, foram 483 anos. Estas são as 69 semanas. A última semana de 7 anos, a 70ª semana, vai do ano 27 até o ano 34. Jesus Cristo morreu na metade da última semana, diz aqui no capítulo 9 e o verso 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o verso 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, a última semana de 7 anos, a semana que foi do ano 27 ao ano 34. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Jesus Cristo morreu na metade desta última semana, ou seja, no ano 31. Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Foi entronizado no santuário do céu. E, queridos, no ano 34, acabaram-se os 490 anos. No ano 34, acabaram-se as 70 semanas. O julgamento de Estevão assinalou o fim das 70 semanas, concedidas a Israel durante o seu período de prova como mensageiro escolhido por Deus. A tarefa de dar testemunho a todo mundo foi transferida do povo de Israel literal para o Israel espiritual, ou seja, para a igreja cristã. Nem os homens, nem os demônios podem impedir que Deus realize a sua vontade. Deus é soberano. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Jesus no tribunal celestial.
Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Aqui a Bíblia não está falando de pagãos, de ateus. Aqui a Bíblia está falando do povo escolhido de Deus. Queridos, é fácil perseguir, é fácil odiar. É fácil rejeitar a palavra de Deus quando ela está falando contra os nossos pecados, contra a nossa apostasia, contra a nossa mornidão. Lembre-se, a história se repete. É possível que o povo de Deus hoje, com todo o conhecimento desta história relatada na Bíblia, é possível que o povo de Deus ainda seja duro de coração para ouvir as repreensões de Deus, para se humilhar diante de Deus, para confessar os seus pecados. No verso 55 diz: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Que visão maravilhosa Deus deu para Estevão nos últimos momentos de vida dele. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona os seus servos. O Espírito Santo mostrou para Estevão que ele estava pronunciando as últimas palavras. Chegara o momento dele selar a sua vida com Jesus Cristo como o primeiro mártir da igreja cristã. Por isso Deus confortou o coração de Estevão, dando para ele esta visão. E eu quero ler novamente o verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Que privilégio! E viu também Jesus que estava à direita de Deus. Jesus Cristo não estava assentado, Jesus Cristo estava em pé, acompanhando o julgamento de Estevão. E Estevão entendeu que, embora estivesse sendo condenado aqui na terra, lá no céu, Jesus Cristo estava intercedendo por ele diante do Pai, estava em pé à direita do Pai, intercedendo por Estevão. Jesus Cristo é aquele que intercede por você nos momentos mais difíceis da sua vida, como foi este momento difícil na vida de Estevão. Entenda, meu querido irmão, que Jesus Cristo, ele se levanta e ele intercede, ele está com os olhos voltados para você e sobre você. Não somos abandonados em nenhum momento de prova. Quando as lágrimas rolam pelo nosso rosto, é Jesus Cristo quem enxuga, é Jesus Cristo que diz: filho meu, eu te amo, tu és meu. Estevão entendeu a transição do santuário da terra para o santuário do céu. Estevão entendeu que o santuário do céu era o centro do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta compreensão e revelação que Deus lhe dera custou caro para Estevão, custou a sua vida, mas compensou. Compensou porque milhares de pessoas estão sendo convertidas por esta revelação dada para Estevão. A verdade, queridos irmãos, sempre compensa. E o verso 57 diz: mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. O povo de Deus tapando os ouvidos para não ouvir a verdade. É possível, meu querido irmão, que esta história se repita agora no tempo do fim? É possível que a igreja esteja tapando os ouvidos para não ouvir as verdades que não quer ouvir? É possível que a igreja de Deus continue falando: rico sou, de nada tenho falta, e não queiram ouvir as repreensões de Deus que diz: e não sabes que tu és o miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestidos brancos para que te vistas e óleo para que unjas os teus olhos. Qual vai ser a reação do povo de Deus agora no tempo do fim? Vai tapar os ouvidos, perseguir e matar? Ou vai se humilhar, se arrepender e confessar os pecados? Quando as pessoas estão em grupo, quando as pessoas estão em multidão, elas agem diferente. Dificilmente uma pessoa sozinha ia se lançar sobre Estevão e matá-lo. Mas quando o grupo começou a gritar, quando os líderes começaram a incitar a multidão, eles todos unidos se lançaram sobre Estevão e o arrebataram. E o verso 58 diz: expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo estava ali.
Saulo não conseguiu refutar as palavras convincentes de Estevão, então usou a força, usou a autoridade da igreja, usou a autoridade das pedras. Queridos, quando nós tentamos neutralizar a autoridade bíblica, assim diz o Senhor, e queremos fazer prevalecer a autoridade da igreja, a autoridade eclesiástica, nós estamos repetindo o mesmo erro dos líderes da nação judaica nos dias de Estevão. Os argumentos de Estevão eram muito bíblicos, muito fortes, irrefutáveis. Nem mesmo Saulo conseguiu refutar. Por isso, ele estava ali junto com os apedrejadores, guardando a roupa dos apedrejadores. E o relato bíblico deixa isso muito claro. E expulsando-o da cidade, verso 58, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Este era o ano 34. Este foi o primeiro mártir da era cristã. Queridos, aqui terminou o tempo profético de 490 anos separados para o povo judeu, para a nação de Israel. Daqui para frente seria a era dos gentios. Saulo estava sendo preparado desde aqui, desde este momento. Saulo estava sendo preparado para ser o apóstolo dos gentios, porque estas palavras de Estevão, esta atitude de Estevão, morrendo como mártir, esta última oração proferida por Estevão, pedindo perdão para os seus apedrejadores, que Deus perdoasse os seus apedrejadores, isto nunca mais saiu da mente de Saulo. Eu posso imaginar Saulo tentando tranquilizar a sua consciência, mas quando ele fechava os olhos para dormir à noite, vinha na galeria da sua mente as palavras de Estevão: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Estas palavras não saíam da mente de Saulo, e Saulo foi perseguido pelo amor de Deus. Saulo foi perseguido pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, até que ele se rendeu aos pés de Jesus Cristo e se tornou o apóstolo dos gentios, mas foi em resultado da oração de Estevão. Queridos, as pedras cobriram o corpo de Estevão, mas não cobriram a oração de Estevão. As pedras prevaleceram contra o corpo de Estevão, mas as pedras não prevaleceram contra a oração de Estevão. Estevão morreu, mas a oração de Estevão não morreu. Orações não morrem. Pessoas morrem, mas orações não morrem. As orações continuam falando mesmo depois que morrermos. Por isso, muitas pessoas foram convertidas pela oração de Estevão. Muitas pessoas ainda estão sendo convertidas hoje pelo testemunho deste mártir cristão. Bendito seja o nosso Deus, que nunca nos desampara. Na parte de quinta-feira, a propagação do Evangelho. Convido você para ler agora Atos capítulo 8, versos 1 em diante. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Queridos, Deus permite a perseguição. Deus permitiu que Battle Creek fosse sacudida por um fogo que queimou a casa editora e a sede da Conferência Geral, pelo fogo que consumiu o tabernáculo, o fogo que destruiu também o grande hospital adventista na mesma cidade de Battle Creek. Queridos, Deus permite a perseguição para espalhar o seu povo, tirar o seu povo desta zona de conforto e fazer que cumpramos com a missão de ir e pregar o Evangelho a todo mundo. Mesmo Saulo, antes da sua conversão, perseguindo a igreja, inconscientemente ele estava ajudando a espalhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para todas as cidades e outras regiões. E o capítulo 8, verso 2 diz: E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Saulo era sincero de coração. Pensava estar fazendo uma grande obra para Deus, destruindo os cristãos. E o verso 4: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. A palavra estava sendo pregada.
homens e mulheres estavam sendo convertidos a Jesus, a perseguição permitida por Deus estava cumprindo com seu propósito. Por que é que Deus permite a perseguição? Por que é que Deus permite a morte de um mártir? Para que Satanás se alegre com a morte do mártir? Não. Quando Deus permite a morte de um mártir, é para a conversão de dezenas, de centenas de outras pessoas. Quando Deus permite perseguição, não é simplesmente para o sofrimento da sua igreja, dos seus filhos, mas para que eles se espalhem, para que eles cumpram com a missão dada de evangelizar o mundo. Verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Estevão e Filipe, os dois mais famosos diáconos. Aqueles que fizeram uma obra maravilhosa, não somente como diáconos, porque a obra deles se ampliou. Eles eram evangelistas. E Filipe, ele saiu às cidades de Samaria e lhes pregava a Cristo. Verso 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. As pregações de Filipe eram acompanhadas por prodígios, por milagres. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Verso 7. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E o verso 8. E havia grande alegria naquela cidade. Onde Jesus Cristo é pregado, onde as pessoas são curadas, existe muita alegria. Verso 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Com Filipe começou uma grande era de batismos de gentios, batizando pessoas na Samaria. Os samaritanos eram em parte israelitas, até mesmo do ponto de vista religioso. Eles eram monoteístas que aceitavam os primeiros escritos dos livros de Moisés, o Pentateuco, praticavam a circuncisão e aguardavam o Messias. A surpreendente conversão dos samaritanos surpreendeu a igreja em Jerusalém, de maneira que os apóstolos enviaram para lá Pedro e João para avaliar a situação. O fato de Deus ter retido seu espírito até a chegada de Pedro e João foi intencional. Deus queria que Pedro e João vissem com seus próprios olhos o Espírito Santo sendo derramado também sobre os samaritanos, para quebrar o preconceito e convencer os discípulos de que os samaritanos deveriam sim ser plenamente recebidos como membros da comunidade cristã. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Verso 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Verso 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Estão percebendo? Eles já tinham sido batizados em nome de Jesus, mas ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Verso 17. Então lhes impuseram as mãos, Pedro e João, e receberam o Espírito Santo. Queridos, somente pode dar o Espírito Santo àqueles que já foram batizados pelo Espírito Santo. Quando Pedro e João, batizados pelo Espírito Santo, impuseram as mãos sobre aqueles que ainda não tinham o Espírito Santo, eles também foram batizados pelo Espírito Santo. Eu me recordo muito bem quando o pastor Arnaldo Henriques fez uma semana de oração na minha igreja e ele ficou conhecido como o pastor do Espírito Santo. Ele se hospedou na minha casa. Eu vi a vida daquele santo homem, humilde servo de Deus. E eu pedi, pastor, eu quero que você imponha as mãos sobre mim, porque eu também quero ser batizado pelo Espírito Santo. E assim foi, queridos. Não é qualquer pessoa que você permite que imponha as mãos sobre você, mas aquele que é ungido pelo Espírito Santo, você tem o privilégio de pedir para que esta pessoa, assim como Pedro e João, imponha as mãos sobre você, para que você também seja batizado, para que você também seja cheio do Espírito Santo e seja uma testemunha viva e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi.
E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo repreende, o Espírito Santo conduz, o Espírito Santo faz todas as coisas. E o verso 30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. No passado e hoje, no presente, Deus precisa de pessoas que ensinem a Bíblia. Deus quer usar você como um obreiro bíblico, como um instrutor da palavra de Deus, para que você semanalmente, na casa de alguém, você esteja abrindo a palavra de Deus, ensinando o Evangelho e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Em bases regulares, tenha um lugar ou dois onde você semanalmente vai abrir a palavra de Deus e salvar almas. E o verso 32, e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Você e eu podemos ter esse privilégio, abrir a nossa boca, ungidos pelo Espírito Santo, e revelar Jesus. Existem milhares de pessoas sedentas, lendo a Bíblia sem entender a Bíblia, e você pode ser um instrumento de Deus, como Filipe foi um instrumento de Deus. Verso 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E o verso 37, e disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Salvação é Jesus. E o verso 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo nas águas, o batismo por imersão, quando a pessoa é mergulhada nas águas, ele está morrendo para a velha vida e ressurgindo como uma nova criatura gerada pelo Espírito Santo, porque o batismo é nascer da água e do Espírito. Você nasce da água e do Espírito como um recém-nascido, para ser guiado pelo Espírito Santo no dia a dia. O Espírito Santo se propõe a guiar você. O Espírito Santo nos gera como filhos e filhas de Deus. E agora o verso 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Verso 40, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O Espírito Santo que fez com que Filipe se aproximasse do eunuco, o mesmo Espírito Santo que o usou para batizar o eunuco, o mesmo Espírito Santo o arrebatou e ele sumiu dali. Imaginem, ele desapareceu. E de repente Filipe se achou numa outra cidade, a cidade de Azoto. E o Espírito Santo impressionou Filipe para que fosse o evangelista naquelas cidades litorâneas ali do mar Mediterrâneo. E ele foi evangelizando de cidade em cidade, até chegar à cidade de Cesareia. É o Espírito Santo que nos faz evangelistas. É o Espírito Santo que acende a chama desta paixão, este amor pelas almas pelas quais Jesus morreu. Não podemos nos assentar confortavelmente em nossas casas, gastando dias e noites inúteis na televisão ou sem fazer nada, enquanto almas estão perecendo sem Jesus. Saiam pelo campo em busca da ovelha perdida. A ovelha perdida tem que ser encontrada. A dracma perdida tem que ser encontrada. O pródigo, o filho perdido, tem que voltar para a casa do Pai. Existe uma missão, existe um campo missionário para homens e mulheres. Mas primeiramente nós temos que ser batizados pelo Espírito Santo.
Nós temos que ser cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas e falarmos para os outros daquilo que nós vimos e ouvimos de Jesus Cristo. E então nossas palavras serão irrefutáveis, assim como Estevão, assim como Filipe. Assim também pode ser com você e comigo. Aleluia! Sejamos evangelistas, sejamos possuídos pelo Espírito Santo. Vamos preparar um povo para a volta de Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.